Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Timão porque André Ramalho, zagueiro, xerifão, foi apresentado. Olha, eu tenho uma convicção, chegou para ser titular, líder e vai fazer história no Corinthians. O garoto Flora, hein? Que reversão vai ficar no clube. Eu vou te contar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, bora se inscrever no canal? Estamos batendo aí a meta de 1 milhão de inscritos. Muito obrigado para todo mundo que se inscreveu, se inscreve, está se inscrevendo, vai se inscrever. Todo mundo que ajuda e colabora com esse produto independente aqui, esse canal em que eu trabalho para trazer informações, opiniões, bastidores, tudo relacionados ao futebol desde 2019. Obrigado por todo o carinho, tá? Vamos lá, vamos falar do garoto Flora. Vou começar por ele, porque todo mundo já dava como certo com esse menino que assombra a internet cada vez que ele posta um vídeo com o talento que ele tem, de 10 para 11 anos, 10 anos, né, ele tem, porque o Corinthians quase perdeu ele para o Palmeiras. Houve uma declaração, pelo menos do diretor da base, do Claudinei Alves, numa entrevista, dizendo que o Palmeiras teria oferecido R$200 mil para a família do jogador, né, do garoto, e que com isso o clube não conseguiu segurá-lo e ele estaria se transferindo para o rival. Uma das maiores promessas, a gente está falando de um menino de 10 anos, mas que tem muitos gestos técnicos já que impressionam e que vem sendo tratado e lapidado como uma nova joia. Claro que ele precisa passar por todos os processos, todas as etapas, mas que o Corinthians estava perdendo para o maior rival, que tem um olho fantástico, clínico nos últimos anos, de base e vem fazendo fortunas. E muitas vezes porque na base você não consegue dar o apoio constante necessário para as famílias, né, que dependem disso, para levar o moleque para treinar, para que ele tenha esse acompanhamento, né? Às vezes precisa de uma ajuda de custo, o clube não consegue arcar com ajudas de custos para todos os atletas, mas alguns evidentemente merecem e exige que se faça isso. E ele estaria se transferindo para o Palmeiras. O Palmeiras nunca confirmou essa negociação aventada pelo Claudinei. Os pais da criança deram uma entrevista, se posicionaram até na época dizendo que houve um despreparo, né, de pessoas ligadas ao Corinthians e que eles realmente estavam sentindo dificuldade, que houve reuniões em que eles pediram pelo menos uma ajuda de custo num sentido interessante para que eles pudessem levar o garoto para treinar com equipamentos e tudo mais e que nunca foi dada a atenção devida. E com isso eles realmente estavam tirando o moleque dali, mas por enquanto sem acordo com nenhum clube, né? Que o Claudinei tinha dito que o Palmeiras estava levando por esse valor que eu citei para vocês, R$200 mil. Pois bem, nesta quinta-feira houve uma reversão, houve a confirmação de que o Flora, Lucas Flora, de 10 anos de idade, fica no Corinthians. Não foi revelado o valor, né, mas o Corinthians entrou num acordo com a família e com o seu empresário, de uma ajuda de custo sim, e de uma estrutura um pouco melhor para que ele pudesse ir até os treinamentos, né? Ele participa do Futsal Sub-11 e só vai poder fazer um contrato profissional quando ele tiver 14 anos. Então, daqui 3 anos, o Corinthians deve fazer aquele contrato, não é o contrato profissional, é um contrato de formação mesmo, né? Que é o primeiro contrato, com 14 anos. O profissional vem a partir dos 16. Todas essas etapas, elas precisam ser cumpridas, né? Para esse menino que já é patrocinado pela Nike, que já tem mais de 100, 130, 150 mil seguidores no seu Instagram e que, enfim, assombra aí pela capacidade. A gente está, né, querendo revelar jovens jogadores, como a gente viu recentemente no Palmeiras, o Endrick, o Estevão, lá atrás o Neymar. Então, será que esse menino pode ser uma esperança? O clube resolveu ficar com ele, conseguiu a reversão e os pais, inclusive, revelaram que foi um desejo do moleque, do garoto. Tinha a possibilidade dele ir para outro clube, provavelmente, mas ele quis ficar no Corinthians. E isso muda tudo, né? Quando o moleque disse, não, eu quero jogar no Corinthians, eu sou Corinthians, eu quero vestir a camisa do Corinthians, eu quero fazer história no Corinthians, e fala isso para os pais aceitam tudo, né? E houve uma negociação para que o desejo dele fosse atendido e o Lucas Flora fica no Corinthians. Vamos falar sobre o André Ramalho, e aí, saindo de 10 para 32, que é a idade do André Ramalho, o novo zagueiro, xerifão, hein? Xerifão, cara de mal, histórico bom na Europa, o cara campeão por onde passou, estava no PSV Eindhoven da Holanda, os caras pediram para renovar, ele recebeu muitas propostas, segundo o próprio, na entrevista de apresentação, ele disse que nunca recebeu tanta oferta, poderia ter ficado na Europa, ele usa uma expressão, poderia ter ido para lugares mais tranquilos,
para cidades mais tranquilas, para países mais tranquilos, muitas vezes até mais civilizados do que o Brasil. Ele usa essa expressão. Mas eu optei por vir ao Corinthians. Quando apareceu o Corinthians, tudo mudou. E ele entendeu que era a decisão a ser tomada. É impressionante como o Corinthians mexe, né, com alguns jogadores. A gente sabe como o Corinthians tem um jeito de ser, uma filosofia de vida diferente, por conta da torcida, por conta da pressão, por conta do tamanho do clube. E o André Ramalho cita isso em vários momentos da entrevista. Eu queria viver a experiência de ser Corinthians. E é por isso que tudo falou mais alto, inclusive com uma oferta menos vantajosa do que ele poderia oferecer, segundo ele. Que ele está vindo ganhar menos, mas ele queria viver essa experiência. Quando ligaram para ele não pensou duas vezes. O André Ramalho, que já está treinando no CT e foi muito elogiado pelo Ramon Dias na última entrevista. O Ramon ficou estupefato com ele. Se ele pode jogar já domingo contra o Bahia, não sabemos. Ele já está à disposição, já está liberado, já está regularizado, mas ele baixou um pouco a expectativa, a régua, né, quando ele fala que veio de um outro cenário, ficou um tempo parado, fez recondicionamento, mas nunca é a mesma coisa, ritmo de jogo é diferente. Então, ele sabe que o futebol não permite esse tempo, mas que ele gostaria de um tempo. Então, não sei do que ele vem treinando, porque o Alex Santana, por exemplo, jogou sem ser apresentado, né? Tudo bem que ele estava jogando aqui no Furacão, mas, enfim, é aquela coisa, o cara chega no aeroporto, põe a camisa, vai para o jogo, porque o Corinthians está precisando de qualidade. E na defesa é um caso. É um caso. Pelo histórico dele, pela capacidade técnica física que ele tem, ele vai ser titular com o pé nas costas. E mais do que isso, já vai ser capitão e líder desse time. Pela entrevista, pela maneira como ele se portou, pela história que ele construiu, o Corinthians fez uma grande contratação. Grande contratação. Para dar certo dentro de campo, a gente só vai ver na prática, né? Mas até então, assim, cara, buscou um cara para ser esse referencial na defesa, e precisava. Eu estava vendo os zagueiros do Corinthians muito batendo cabeça ali, sabe? Poxa, mas ninguém se afirma, joga o Gustavo Henrique, a gente quer o Félix Torres, joga o Félix Torres, a gente sente falta do Gustavo Henrique. O Kaká é bom na bola aérea ofensiva, mas na bola aérea defensiva às vezes faz uns gols contras, mas ele também é importante na liderança. Enfim, ninguém afirmadíssimo. E aí chega agora o André Ramalho, elogiado pelo técnico, com história, com currículo. E ele falou sobre o jeito de jogar. Ele vai vestir a camisa número 5, que ele fala que é uma camisa né, que ele sempre buscou nos seus clubes. Vestiu a 15, acho que no Salzburg, quando ele volta, porque já tinha alguém ocupando a 5. Fez história no Salzburg, fez história no PSV, foi emprestado para o Bayer Leverkusen da Alemanha. E fez base aqui no Brasil, nunca jogou como profissional, ele até brinca, né? A primeira coletiva aqui no futebol brasileiro, né? Mesmo sendo brasileiro, fez base no Palmeiras, no São Paulo, no RB Brasil, e aí foi negociado muito cedo para o Red Bull Salzburg da Áustria. Ele fala que ele é o grande projeto, né, da Red Bull, né? Porque desses clubes que pegam esses moleques, desde esses clubes empresa do interior, vão formando e tal. E ele foi fazendo carreira dessa maneira. Gosta de jogar ofensivamente, porque ele diz que ele tem muito bom passe, infiltrações, inversões de jogo, lançamentos. Ele gosta de participar do jogo vindo de trás. Então ele gosta de uma equipe mais agressiva e mais ofensiva. Tem gostado muito do trabalho do dia a dia do Ramon e está muito ansioso, evidentemente, para entrar em campo na Neoquímica Arena, para jogar. E eu também estou muito ansioso para vê-lo em campo, porque me parece um cara que já chegou entendendo o momento. Acho que quando ele fala, né, poderia ir para lugares mais tranquilos, é porque ele sabe que aqui a batata está assando. O time está numa situação difícil, vai sair, a gente sabe, mas zona de rebaixamento, torcida pressionando, troca de técnico e tal. Ele falou que sabe de tudo isso e que precisava vivenciar isso e que ele sabe que ali na frente a coisa vai melhorar. Elogiou muito os dirigentes do Corinthians, que o tratamento que ele recebeu, ele não teve em outros lugares, até que ofereceram essas propostas a ele, e que isso faz ele acreditar que o clube está no caminho certo para sair dessa situação. André Ramalho. Olha, gostei de verdade, falou sobre muitas coisas na entrevista, né? Falou sobre os motivos da escolha do clube, que já estão muito, muito claros, né? Falou do estilo de jogo, falou da parceria com os demais jogadores ali, de ser comandado pelo Ramon, do histórico que ele teve, inclusive, na base desses clubes rivais, e ele falou, e aí ele usa a seguinte expressão assim, não vai ser especial, claro, mas só pelo fato de serem eles, ele fala assim sobre Palmeiras e São Paulo, aqui é Corinthians e tal, já incorporando o espírito, né? André Ramalho,
o novo zagueiro e xerifão da defesa alvinegra. Se ele vai jogar no domingo, não sabemos, acho bem difícil. Né? Ele está à disposição, mas daqui a pouco começa a pegar um banco de reservas, ganhar uns minutinhos. Quinta-feira tem jogo contra o Grêmio também. E falando nisso, para a gente fechar esse vídeo, o Grêmio é o adversário do Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. Que loucura, hein? Que loucura. Vocês querem me ferrar, né? Porque aqui em casa vai ser osso, hein? Já tem agora no Brasileiro quinta que vem e depois 2 confrontos. Não tem datas definidas ainda, né? Mas 31 de julho, naquela semana ali, depois 7 e 8 de agosto, os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo no Rio Grande do Sul, em local a definir, provavelmente Caxias do Sul, mas ainda não sabemos. Sobre os 2 atacantes, né? São negociações que estão sendo tocadas pelo Fabinho Soldado, com sigilo, muito sigilo. Eu não sei os nomes desses atacantes, mas eu sei as posições. Uma delas é um atacante de beirada e o outro é um centroavante. Então o Corinthians ele quer, até achei curioso isso, né? Porque tudo bem que recentemente o Corinthians negociou com o Balotelli, mas às vezes a gente também, qual foi a avaliação técnica, né, que tiveram para negociar com o Balotelli, se ele já tinha sido oferecido em janeiro e recusado, né, inclusive pelo Cifute. Volta a negociar, às vezes, né, a avaliação do Augusto foi marketing, trazer um jogador que pode dar certo ou não, mas não especificamente porque necessitava de um centroavante. Não, mas o Corinthians entende mesmo que precisa de um centroavante. Há muita gente desapontada lá com o Yuri Alberto, pessoas que acreditavam muito no Yuri Alberto estão desapontadas, né, com ele. E o Corinthians quer um centroavante, sim, no mercado da bola. E além do centroavante, quer também um jogador de beirada de campo, né, um ponta. E o Corinthians já conversa e negocia com 2 jogadores, um ponta e um centroavante. Repito, não sei o nome desses atletas, mas sei que não é o Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata deu meio que uma esfriada, porque o Corinthians se assustou demais com os valores, tá? O Corinthians não tem grana, né, para comprar o Plata agora, a não ser que, né, o cenário venha mudar, o time lá do... Qual que é o time dele mesmo? Que é tanto time que a gente tem analisado aqui, o Al Saad, né? O Al Saad tem pediu muita grana. O Corinthians chegou lá, né, para fazer a consulta, para tentar tirar ele do time árabe e pediram, enfim, muita grana pelo jogador. O Corinthians não vai, né, investir mais de 10 milhões de euros num atacante equatoriano. A negociação deu uma esfriada. Não estou falando que terminou, tá? Que terminaram as negociações. Enfim, é um nome que foi colocado aí no mercado. O Corinthians tentou, mas deu uma esfriada. Então, o que eu queria dizer para vocês é que esses 2 atacantes que o Corinthians estão negociando são 2 nomes que pintaram aí no mercado, que não é, né, o nosso querido aí Plata, né? O equatoriano Plata, de 23 anos, mas, né, agora a gente precisa aguardar para saber quem são esses atletas. O Augusto deixou isso a cargo do Fabinho Soldado, é ele que negocia, o Fabinho que está cuidando especificamente desses 2 casos, né? E, inclusive o Augusto passou para o Fabinho, né, um valor que disponível para os atacantes, né? Falando, ó, que a gente pode gastar é isso, né? Dinheiro que está entrando, enfim. E o Fabinho abriu negociações aí com jogadores que ele sabe até quanto, né, ele pode pagar. Então agora, né, fica a cargo do Fabinho essas 2 transações que eu acho. Eu posso. Uma coisa que eu posso. O Vene Casagrande está dando que o Plata foi oferecido ao Flamengo, né? A diretoria descartou o nome do equatoriano de 23 anos. O jogador interessa ao Corinthians. Sim, interessa ao Corinthians, mas a gente já está informando que deu um pouquinho deu uma esfriadinha. Agora, fica aí a critério, né? Fica aí a critério do Fabinho Soldado conseguir fechar ou não essas negociações, mas a ideia era fechar o Charles e mais 2 atacantes e encerrar assim, né, o ciclo aí de contratações, claro, né, ainda, né, levando em conta lá os 2 volantes que o Corinthians está tentando, que são negociações que, para mim, acho muito difícil dar certo,
darem certas, né? A questão dos volantes, depois eu vou explicar para vocês. Mas os atacantes é uma fonte muito boa mesmo, e o Corinthians está em busca desses atacantes. Agora, né, quem são esses atacantes? Aí fica mais difícil. Com que dinheiro, né? Com que dinheiro o Corinthians está em busca desses atacantes, já que atacante é caro, né? É mais uma informação exclusiva para hoje. Ó, Corinthians vai receber 200 milhões até o fim do mês, exclusivo. Aliás, é o seguinte, né, velho? Pô, exclusivo que o Corinthians negocia com 2 atacantes, e exclusivo que o Corinthians vai receber até o fim do mês. Vou falar a data, né, que a diretoria espera receber a grana. E falar sobre isso, Corinthians, a informação que eu recebi é que o Corinthians espera até o próximo dia 25 receber 200 milhões de reais, tá? Isso é uma informação também importante. Eu dei uma balançada aqui, porque foi treta, meu irmão, foi treta. Os caras tretando aqui. Hein? Corinthians espera aí receber até o dia 25, até o dia 25 desse mês, Corinthians espera receber aí essa quantia, né? Corinthians espera receber essa quantia no valor de 200 milhões de reais, tá? É bom a gente entender uma coisa, né? Que de onde vem a grana, tá? 150 milhões desses 200 já faz parte do adiantamento da televisão, do acordo de televisão que o Corinthians fechou. A XP vai fazer um empréstimo para o Corinthians, né? Intermediada pela XP, um empréstimo com juros bem abaixo, né, do mercado. E o Corinthians, desses 200, 150 é só da televisão. Foi um contrato de 5 anos, que vai dar um pouco mais de 1 bilhão, mas existe esse adiantamento, que na verdade é o empréstimo a ser pago, repito, com juros, né, mais facilitados, e que ajuda bastante. Os outros 50 milhões fazem parte de jogadores, de vendas de jogadores. Casos do Carlos Miguel, do Murilo e outros atletas aí que eu, né, não sei o nome, enfim, mas são jogadores, é uma receita que o Corinthians, né, vai receber. Então, a diretoria espera, tá? A diretoria espera receber esses 200 milhões até o próximo dia 25, e aí sim, né, poder investir aí em contratações, enfim, e também pagar as contas, né, que é muito importante. Não dá para dizer que o Corinthians vai pegar 200 milhões e investir em contratações, que não vai. Mas aí você já começa a entender por que o Corinthians está de olho em atacantes, por que o Corinthians está fazendo fez proposta pelo Facundo ao clube uruguaio. Enfim, o Corinthians está, né, tentando, sabe que vai receber uma grana e está tentando se reforçar na temporada, tentando se reforçar aí com a grana que tem para receber. Então, gente, agora, meus amigos, torcer realmente para esse dinheiro cair até o dia 25, né? Vem num bom momento, a janela tá aberta, o Corinthians pode, enfim, investir em reforços 200 milhões de reais, tá? 200 milhões de reais é quanto o Corinthians tem para receber até o dia 25, é o que espera Augusto Melo e toda a sua cúpula lá no Parque São Jorge, tá certo? Vocês estão deixando o like aí, gente? Já são 2 informações exclusivas aí para a gente debater, mas eu preciso que você ajude aí com o likezão, tá? Vai colaborar bastante aí para a gente, né? Você deixar o likezão, ó, deixa o like aqui. Samir, e o patrocínio, então, esses 200 milhões, eu apurei bem isso, esses 200 milhões que o Corinthians espera receber até o dia 25 não inclui, tá, o dinheiro do patrocinador master.
É só a televisão mesmo e venda de atletas. Essa é a receita. Não é o patrocinador master ainda. Quer dizer, além dos 2 milhões, vai ter ainda a grana, né? Que vai ter o adiantamento do master, do patrocinador master vai adiantar alguma coisa e vai ter essa grana que o Corinthians vai fechar. Só para completar sobre o Timão, mais algumas atualizações. O Charles será reforço do Corinthians de fato, só que a operação vai ficar mais cara do que inicialmente prevista. Ela vai custar cerca de 9 milhões de reais pagos em 3 parcelas. Charles vai assinar contrato de 4 anos. Atleta que vem do Midland da Dinamarca. E a saideira, Alex Santana, foi apresentado como reforço nessa sexta-feira com direito à emoção do seu pai. Ele foi convidado para participar do evento. O seu José, corintiano fanático, admitiu que estava super feliz de ver o filho vestindo a camisa do Alvinegro. Bora falar agora sobre Facundo Bernal. Desde a sexta-feira da semana passada, coloquei o nome desse volante uruguaio de 20 anos de idade do Defensor nos noticiários brasileiros. Na oportunidade eu dizia para vocês que era grande a chance dele virar reforço corintiano. O nome havia sido apresentado ao Timão e causado excelente impressão. A partir dali, o Corinthians iniciou a tratativa, chegou a mandar um representante para o Uruguai para tentar viabilizar esse acordo. Só que o Fluminense apareceu com muita disposição e acaba de emplacar sua terceira proposta diferente ao Defensor. A primeira de 2,5 milhões de dólares, a segunda de 3 milhões de dólares e a terceira de 3 milhões e 600 mil dólares. Além do aumento gradativo dos valores, o Fluminense também foi aceitando ceder percentuais. A primeira oferta era de 85% dos direitos econômicos. Nessa última proposta de 3 milhões e 600 mil dólares, o Flu topa ficar com apenas 60% dos direitos, deixando outros 40% para o Defensor. O problema para o Fluminense é que o Corinthians não desistiu da contratação do Facundo Bernal. Ele não é a prioridade no clube, é o plano B. Então o Corinthians tenta ganhar tempo enquanto define a situação do Cuéllar. Se o Timão avançar na compra do volante colombiano que pertence ao Al-Shabaab, o Corinthians desiste do Bernal. Mas se não houver acordo com o Gustavo Cuéllar, aí sim o Corinthians pretende fechar a aquisição do Bernal. Pro Timão essa demora no acordo é vantajosa. O Corinthians vai tentando enrolar os uruguaios enquanto tenta chegar a uma definição com o time saudita. Só para completar, operação de compra do Cuéllar e do Bernal teria cifras parecidas, algo entre 4 e 5 milhões de dólares. A diferença está nos salários. É que o Cuéllar ganha por mês 1 milhão e 200 mil reais livres de impostos na Arábia Saudita, enquanto o Facundo Bernal não ganha nem 70 mil reais mensais lá no Uruguai. Gustavo Cuéllar, volante colombiano, tem se destacado nas últimas temporadas pelo Al Hilal, sendo crucial na conquista da Liga dos Campeões da AFC 2021 e mantendo um desempenho consistente em 2022 e 2023. Sua capacidade de interceptação, leitura de jogo, precisão nos passes e contribuição tanto defensiva quanto ofensiva o tornaram um pilar no meio-campo. No Corinthians, Cuéllar se encaixaria perfeitamente devido ao seu estilo de jogo moderno, combinando solidez defensiva com habilidade na transição. Sua vasta experiência internacional e liderança em campo seriam trunfos importantes, especialmente em momentos de pressão. Versátil taticamente, ele poderia atuar tanto em um esquema com 2 volantes quanto em um sistema com 3 meio-campistas, formando parcerias eficazes com Rony e Maicon. A chegada de Cuéllar traria ao Corinthians um volante de alto nível, capaz de fortalecer a defesa e impulsionar a construção de jogadas ofensivas, proporcionando um meio-campo equilibrado e dinâmico.